E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cosmos TV e dessa vez eu trago um vídeo sobre o Acre. Alô, quem fala? É a Tailane. Quem? A Tailane. Tailane, quantos anos você tem? 7. De onde você fala? Do Acre. Acre. Que estado que é Acre? Ah, Acre. Ah, bom. Não sei falar, mas tudo bem. Bom, primeiramente, antes de começar a fazer esse vídeo, eu queria avisar que o que me inspirou a fazer um vídeo sobre a história do Acre foi que certo dia, em um domingo em que eu não tinha nada para fazer, eu fui pesquisar sobre o Acre em sites confiáveis como a Deciclopédia e não encontrei nada. Bom, para quem não sabe, o Acre fica lá na ponta do Brasil, fazendo fronteira com o Amazonas, com a Bolívia e com o Peru, sendo que a capital do Acre é o Rio Branco. Tratado de Ayacucho. O que foi esse tratado? Bom, certo dia, o imperador Dom Pedro II acordou querendo reforçar os laços com a Bolívia. Por que ele queria fazer isso? Para evitar conflitos com a Bolívia. Ele estava muito temeroso por causa da Guerra do Paraguai e queria evitar que ocorresse um conflito, uma outra Guerra do Paraguai, só que desta vez com a Bolívia. E nesse tratado era dito que em 6 meses a Bolívia deveria enviar um comissário para o Brasil, que esse comissário boliviano iria se juntar a um comissário brasileiro e ambos iriam delimitar as fronteiras do Acre e qual parte seria boliviana e qual parte seria brasileira. Porém, passaram-se quase 30 anos e a Bolívia não enviou nenhum comissário. Foi apenas em 1895, com uma ajudinha brasileira, que o Brasil enviou Gregório de Azevedo para delimitar as fronteiras do Acre. E a Bolívia começou a se interessar em juntar o Acre ao seu país. Por que a Bolívia se interessava em juntar o Acre ao seu país? Bom, cerca de 20 anos depois, em uma guerra contra o Chile, a Bolívia perdeu sua única saída para o mar. E, com isso, ela viu possibilidades de um lucro sobre o Acre. Então, com a ajuda do comissário brasileiro Gregório de Azevedo, foi-se delimitadas as fronteiras do Acre e a Bolívia se apossou do Acre, criando uma sede que seria o posto aduaneiro boliviano. Bom, tudo bem até aí, porém, um diplomata e jornalista espanhol que havia perdido todo o seu dinheiro na Espanha em jogos e fugido para o Brasil, que se chamava Luiz Galves de Arias, ouviu rumores lá no Amazonas, ouviu rumores sobre o Acre. E esses rumores diziam que a Bolívia pretendia dar o Acre para os Estados Unidos explorar, criando assim a companhia o Anglo-Bolivian Syndicate e a Companhia da Borracha dos Estados Unidos, transformando o Acre em algo parecido com o Havaí, em que os Estados Unidos exploraria e a Bolívia teria um lucro sobre essa exploração. O Luiz Galves, que era um jornalista, escreveu para todo o Brasil, acordando os sentimentos nacionalistas das pessoas que começaram a apoiá-lo para invadir o Acre. Esse diplomata, ao perceber isso, alarmou o governador da Amazonas e esse governador proveu a Luiz Galves armas para ele invadir o Acre.
E esse diplomata e jornalista juntou 20 soldados e foi para o Acre, para invadir o Acre e criar uma sociedade perfeita. Como esse jornalista fez para convencer os acreanos a criar a República Independente do Acre? Simples, ele usou o argumento de que o Brasil não estava nem aí para o Acre, o que era verdade. Esse jornalista, ao invadir o Acre com esses 20 soldados, matou todos os bolivianos e tomou o Acre para si, criando em 14 de julho de 1899 a República Independente do Acre, criando assim duas forças, sendo a primeira a Força Pública Nacional, que seria o Exército do Acre, e a Força de Instrução, feita para educar os acreanos. Esse jornalista espanhol enviou cartas para todos os países sul-americanos, informando-os sobre a nova República do Acre. E a Argentina até mesmo reconheceu a legitimidade da República Independente do Acre, que teria 6 mil cidadãos. Bom, qual foi a reação brasileira à implantação da República Independente do Acre? O Luiz Galves Rodrigues de Arias enviou uma carta para o Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil, informando que aceitaria se o Brasil quisesse unir o Acre novamente ao seu país. Porém, o Brasil não queria isso. O Brasil simplesmente invadiu o Acre, matou todo mundo e entregou o Acre novamente à Bolívia. O que a Bolívia pretendia fazer com o Acre exatamente? A Bolívia informou a todos que pretendia criar o Anglo-Bolivian Syndicate, que seria um acordo com os Estados Unidos para a exploração do Acre. Os Estados Unidos iriam explorar o Acre e 60% do lucro iria para a Bolívia. O que aconteceu depois disso? Bom, a Bolívia, que havia tomado o Acre novamente, construiu pequenas instalações militares ali para a defesa do Acre. Porém, surgiu no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, um gaúcho chamado José Plácido de Castro, que era um tremendo líder militar que estava indignado com essa situação no Acre. Ele juntou o seu pequeno exército de homens ali e invadiu o Acre novamente. E criou, dessa vez, um estado meridional do Acre. Bom, a Bolívia queria reagir a essa criação, a essa tomada do Acre, pois ela já tinha acordos com os Estados Unidos para explorar o Acre. Porém, a Bolívia pretendia criar uma revanche avassaladora, o que poderia criar a nova Guerra do Paraguai, dessa vez com a Bolívia. Então, o que o Brasil fez? Percebendo que os brasileiros sempre reagiam a entregar do Acre à Bolívia, ele enviou o Barão do Rio Branco, um diplomata famoso, para comprar o Acre da Bolívia. Bom, qual foi o preço do Acre? O Acre custou para o Brasil 2 milhões de libras esterlinas, que em 2006 valiam cerca de 20 milhões de dólares. E ainda teve que dar à Bolívia um pedaço do Mato Grosso e construir uma ferrovia na Bolívia que daria acesso ao rio Amazonas e assim acesso ao mar. Então, o Acre voltou a ser brasileiro. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha. Caso vocês tenham realmente gostado, inscrevam-se também. Lembrem-se, isso ajuda muito. Muito obrigado. Até a próxima.